Olá, amigos do meu canal, mais uma vez estamos aqui com mais um Papos de Marajoara. Hoje estou aqui com um grande parceiro, amigo. Esse não é amigo de infância, conheci de infância, fomos militantes juntos, denunciamos muita coisa. Estou aqui hoje com o mestre, professor e o mais conhecido, Conselheiro Clodô. Conselheiro, tudo bem, meu irmão? Muito obrigado por me receber aqui nesse Papo de Marajoara, Clodô. Eu que agradeço essa oportunidade desse Papo Marajoara, isso é muito bom. Vamos conversar bastante, mas vamos conversar, como eu costumo falar, nesse primeiro momento do Papo Marajoara, eu estou buscando conversar com aquelas pessoas que fizeram parte da minha infância, eu conheci, que tem uma certa amizade. Você não fez parte da minha infância, mas quando a gente estava conversando aqui em make-off, mas eu já lhe conhecia da infância. Sim. Sabe qual a minha primeira lembrança que eu tenho de sua? Não me leva a mal. Desfilando nos concursos de Miss Verão. Você pensava em ser modelo? Na verdade, 91, estava com 20 anos, tinha saído do exército. E aí toda aquela energia, né, que a gente tinha na época. E eu sempre gostei de dançar, né? Eu puxei muito da minha mãe. Minha mãe, quando jovem, foi muito assim, nas torcidas de Atalaia Santana, ela é atalaiense, nós somos atalaienses e tal. E assim, eu tenho muito essa veia da minha mãe, tá? E aí fui convidado, né? Eu tinha uma vasta cabeleira na época. Lembro. Brinco. Mas era o mais... Era mais charme. Nunca furei a orelha, enfim. Segredo revelado, não era furado a orelha, não? Não, tinha uma... A galera vai sorrir bem disso aí. Na época era moda, os homens... a mulher chama banho de lua hoje, pintar os pelos, né? Nossa, eu às vezes me pego sorrindo quando eu venho essas lembranças. Talvez as pessoas até pensam assim, olha... Esse aí vai lembrando de algo, ou então, enfim, eu me pego nessas lembranças e começo a sorrir sozinho. Mas é uma fase boa da vida da gente, né? Muitos amigos, namoros, enfim, é uma fase boa Você da praticava esporte também, né? Sim, fui. Ou tentava? Na verdade, assim, o meu pai foi jogador de futebol, né? Jogou no MAC, com uma galerinha aí, e por conta disso, a gente tentou, mas no futebol não foi bem, não. Então, para não fugir do esporte, né, a gente foi para academia. Eu fui boxer, peguei a ponta preta de taekwondo, né? Na época Kung Fu também, por conta dos filmes. Cine Eda, assistia muito na minha infância. Bruce Lee. Bruce Lee, né? Volta e meia eu estava com a mão machucada, que a gente ia fazer um ou outro movimento em casa e acabava, quem sobrava para mesa, né? Mas enfim, e sempre gostei do esporte. Hoje, né, não pratico tanto, mas eu tenho dois irmãos que são mestres no jiu-jitsu, né? O mestre Cláudio e o mestre Claudenir, o residente de Macapá, mas o Claudenir está aqui em breve, trabalhando. Enfim, mas nunca largamos o esporte. Eu gosto muito. E aí, quando eu parei mais de academia, eu fui pra dança. Gostava de dançar bastante. Sou da época da lambada, né? Você não fez parte daquele grupo que saía imitando o Dominó e o Menudo? Não, são conhecidos meus. Mas você ia pra galera lá? Sim. Nós tínhamos o cover do Michael Jackson, né? E tínhamos o cover do Dominó. Né? A galerinha tá por aí espalhada. Você não participava? Não fui. Talvez que eu pensava que você participava desses grupos. Cheguei a usar topete, né? Porque tinha um topetão e tal, dos Menudo, Dominó, etc e tal. E dava aquela puxadinha no cabelo que era para o charminho da época, né? Enfim. Tu já achava bonito na época? Olha, bonito. Enfim, eu acho que é assim. Todos nós temos as nossas peculiaridades, né? Alguém se engraçou comigo, enfim, e aí dançava, né? Você tinha vantagem que dançava e eu que não sei dançar até hoje. Olha, não é difícil não. Tio Tadeu diz assim, que é 2 pra cá e 2 pra cá. Então, tu pegou o ritmo, tu vai embora, né? Essa é uma fase boa, né, Clodô? Eu tô dizendo aqui, depois de entrar em outros fatos, mas isso é uma fase boa. Tu lembra, né, desse tempo? Tu participaste daquela época, geração Coca-Cola, geração 2000? Ou essa parte já não estava... Não, sim. Essa parte foi um pouco, até um tanto, assim, digamos, conturbada na vida. Porque a gente, quando é adolescente, a gente é um revolucionário sem causa, na verdade. E essa que é a verdade. Existia aqueles momentos de disputa de dança, né? Geração 2000...
Geração Coca-Cola, e a gente tinha aquele nosso grupo ali também, né? E, enfim, não me envergonho de comentar isso, uma época que ocorreu os grupos de gangue chamado aqui em Breves, acabou por amizade com um com o outro, então me associavam, né, a essa situação. E como era um rapaz que praticava arte marcial, volta e meia eu estava envolvido em alguma confusão. Só que quando passou, havia uma violência de fato, né? Muitos jovens perderam a vida, infelizmente. Eu me afastei, porque formação mesmo, né? Graças a Deus, hoje a nossa matriarca está com 92 anos aí. Minha mãe, né, que é a fonte de tudo isso, está com 70. Eu tenho todo esse tamanho, sou um homem de 1,82 m, com 116 kg, um tio falou comigo, eu baixo. Eu ainda preservo muito a educação tradicional. Meus filhos eu educo, sou pai de 4 filhos e avô de uma neta que eu não conheço ainda, nasceu no Ceará, mas eu ainda vou conhecer. Enfim, meus filhos tomam bênção de mim, né? Volta e meia a gente... A nossa criação, né? Sim, sim. Acho que a nossa geração, acho que tem isso de hoje, a criação de tomar bênção. Meus filhos também têm, aliás, 2, né? O João, que está aqui, que é o meu diretor, e o mais velho. O terceiro também, não, todos têm, mas assim, não com antigamente tomar bênção, que tinha aquela questão de joelhar. Lembra dessa questão de joelhar? Sim. Eu cheguei a ver algumas pessoas. Eu fui coroinha, né? Estudei no Santo Agostinho, eu não esqueço do beliscão da Madre Ordália. Sabe quem foi meu tutor? Frei Ramon. Entendeu? Então, assim, da época de tomar benção dos padres, enfim, essa geração aí, né? Agora você falou, coroinha. Você chegou a tomar o vinho do padre? O vinho? Escondido? Não. Tem certeza? Absoluta. Era o medo do puxão. Eu acho que, né, ajudou a crescer um pouco. Você pensou ser padre também? Eu confesso pra ti, Rubinho, que se eu tivesse ido pro seminário, talvez, sim. Era meu sonho quando era coroinha, tinha aquela batina, quando eu olhava os padres também, mas depois chegou um tempo a gente vê que não era pra gente, né? Hoje, como acadêmico de História pela Universidade Federal de Macapá, o meu direcionamento, a minha visão de religiosidade, ela mudou bastante. Mas, sim, nasci no catolicismo, né? Praticante, nós éramos muito praticantes, hoje bem pouco. Mas eu aprendi a conversar com Deus antes de dormir, né? Isso é de prática, dentro da nossa família. Com certeza, tradicional, né? Sim. Aí voltando assim, pra gente chegar no futuro, pra gente poder entender. Aí como você falou pra mim, olha, Rubinho, eu sou muito emotivo. Não é o que aparenta, né? Muitas pessoas... Eu ouvia falar muito, assim, que as pessoas naquele tempo, a cidade era a primeira menorzinha, a pessoa fala, olha, aquele lá é bad boy. Você teve essa fama de bad boy, como você encarou com isso? Ou você chegou a chegar nos seus ouvidos essa fama? Sim, na verdade, algumas Como eu te falei no começo, eu tinha medo de ti lá quando... na verdade, assim, talvez pelo tamanho, pela cara fechada, né? A gente é muito assim, a nossa família, se você perceber a família Vieira, a gente tem um porte avantajado, digamos assim. Mas quando a gente se reúne, todo mundo fica de olho vermelho. A gente começa a lembrar... E tu é brevença, né, Clodô? Sim, há 49 anos. Muitas pessoas pensam que tu não é brevença, né? Não, sou neto do seu Marcos Gonçalves e da dona Adelaide Vieira, né? Sou da família Vieira, filho da dona Celina e do seu Cândido. Sou filho de um caçador com uma servidora pública aposentada, né? Filho mais velho de 5 filhos. Nós somos 4 homens e uma mulher. Tudo com selo em casa, meu amigo. Entendeu? Que era para não perder ali. Detalhe, o nome Clodoaldo veio pela época que eu nasci. 71, o Brasil foi campeão em 70. Eu não tenho cara de Júnior. Era para ser Júnior. Entendeu? Mas hoje eu não me vejo com esse nome Júnior, né? Enfim, Clodoaldo. Não, vai ser Clodoaldo. Engraçado que eu era muito amigo do Cláudio. Cláudio, meu irmão. Nós estudamos juntos. Sim. A gente jogava queimada, futebol, no tempo Santo Agostinho. Lembra? Sim. Uma hora dessa a gente estava na rua? Sim. Coisa boa. Mestre Cláudio é técnico de enfermagem em Macapá. Não é por ser meu irmão, mas é um profissional por excelência. Deu um abraço. Muito ativo no combate aí dessa pandemia, desse vírus, né? Ele ajuda muita gente, graças a Deus. Agora sim, Clodô, já chegando na fase adulta, tudo isso viveu, assim, esses momentos de descontração, de diversão, aproveitou bem a vida. O que isso te ajudou no teu crescimento profissional? Olha, eu sempre digo, quando eu encarei a primeira vez
a eleição do Conselho Tutelar, alguém me perguntou isso numa entrevista. O que tu leva de experiência? Eu digo, olha, hoje eu levo a minha formação familiar, entendeu? A questão de caráter. Eu tento preservar muito, não sou um ser humano perfeito, mas eu sou homem de palavra. Quando eu dou a minha palavra, faça sol, faça chuva, eu estarei lá. Entendeu? Então, e assim, já entrando na questão Conselho Tutelar, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação totalmente diferente do que eu imaginava, do que se imagina, porque o estatuto ele já tem aí 30 anos, já é um jovem senhor, digamos assim, e ainda é muito estigmatizado, infelizmente. Infelizmente, brasileiro não tem hábito de leitura, infelizmente, né? Mesmo advindo hoje com todas as novas tecnologias, você tem um computador de mão que a gente chama de celular, poxa, sai um pouquinho da rede, vai pesquisar algum arquivo, alguma coisa. Para você entrar numa discussão, você tem que ter um pouquinho de conteúdo, não atirar a ermo, que aí fica uma situação bem complicada. Então, essa formação familiar me deu esse gabarito, digamos assim, ou essa bagagem, para me chegar lá. Só que quando eu cheguei lá, eu vi uma outra coisa. Eu vi no Bravo, eu cheguei a outra coisa. Então, eu agradeço muito a oportunidade na época, porque isso me forçou a ir buscar conhecimento. Então, eu estava aí há uns 3 anos sem estudar, né? E lá dentro eu fui descobrir, por isso que eu combato hoje, eu discuto muito sobre a questão do trabalho infantil. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Fui aluno de formação da Escola dos Padres, marceneiro. Eu tenho de primeira profissão marcenaria. Então fui muito cedo para lá, entendeu? Então é uma outra visão de vida naquela época, né? Década de 80 por aí, enfim. Mas hoje como acadêmico de história, eu te digo uma coisa, é uma formação para ir para a sala de aula, já tenho também pedagogia. Eu te falar uma coisa assim, a gente que atua, que vai para uma sala de aula, a gente é um eterno pesquisador. E pessoas dizem assim, eu já me formei, mas te formou em quê? Não, a gente tem fases, né? Fundamental, vai para o médio, nível superior, e uma pós-graduação, e aí vai. É uma escada, é um degrau de cada vez. Então, é um eterno aprendizado. Aí tu vai tua primeira eleição foi quando? Para conselho, tu lembra? 2019. Passaste quanto tempo como conselheiro? 2 mandatos. 2 mandatos? Parece que foi na época eram 3 anos, agora são 4 anos. Parece que foi mais tempo, né? Não parece, Rubenil, não parece, mas eu vou te confessar uma coisa, que tem muita coisa que aconteceu no Brasil que eu tive participação. Entendeu? A reestruturação do Conselho Tutelar, carro, computador, central, geladeira, tudo isso aí, o kit do Conselho eu participei. Junto com o ex-senador José Neri, junto com o ex-deputado Jordi, né? Até então, na época, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, a tão polêmica senadora lá, que o pessoal bate muito nela. E nessa época eu entrei junto nessa batalha, fornecendo, dando informações. Certa vez me ligaram 1h da manhã e disseram, o que foi que tu fizeste? Eu digo, mas por quê? O teu nome está na TV Senado. O senador está baixando... Desculpa. À vontade, enfim, não. Entendeu? Está baixando... Enfim, como acabou com o Marajó faz. Baixando o pau, isso. Baixando o pau na situação daquele momento que o Conselho em Breve se encontrava. Aquela fase que não tinha um papel. Nós tínhamos aquele computador que era a lenha ainda, né? Que era para aquecer, tinha que dar aquelas porradas. Eu lembro que eu ainda forneci para vocês riscas de... Sim, perfeito. E aí eu fui eu sempre atrás buscando conhecimento, eu fui na CNBB 2 fazer uma formação de mediação de conflito, junto com a irmã Henriqueta, que é uma militante, né? Aí, uma pessoa que tem muito meu respeito. Lá eu conheci o senador, aí eu disse, pessoal, Clodoaldo, não faça isso. Outros municípios dos 144 eu peguei um apelido. Eu peguei o apelido de Breves ou do Marajó. Chegou o Marajó. E aí chegando lá eu dei um apelido para nós. Eu vou conversar isso agora para a galera de Breves. Eu nos apelidei de lá como o povo das águas. Por quê? Porque a nossa rua, nosso rio, são nossos rios. Né, nossas vielas, nossas passagens são os furos e igarapés. Eu disse, gente, nós somos um Marajó, porque então quando tu vai numa formação dessa,
as pessoas falam Marajó se arremete a Soure. Aquela eterna briguinha, terra, né? Aquela eterna briguinha, até saudável, digamos assim. E eu, em vários momentos, eu levava um pendrive com várias filmagens pelo interior, com uma garotada ia para a escola, e as pessoas ficavam surpresas. Eu levantava a mão, eu posso aí apresentar o meu Marajó? Por favor. Numa dessas eu conheci a irmã Dorothy. Desci lá, coloquei, vendi o peixe. Este é o nosso Marajó ocidental. É assim que a gente vive lá. Aqui que a gente come um mapará assado, toma um açaí azedinho, enfim, né, come um mari, come uma pupunha, castanha e tal. E aí a gente pegou o apelido, né, chegou o povo das águas. Né. Até hoje eu mantenho contato com alguns amigos ainda. Nessa época eu fiz muitas amizades. Dos 144 municípios, acho que eu conheci uns 30. A gente sabe, eu que também viajo no Marajó e conheço, a gente sabe que teve um tempo que o Marajó ficou na evidência nacional como a cidade, ou melhor, a região onde havia muito prostituição infantil e também muito crime de violação infantil no interior. Sim. Mas assim, a gente sabe que tem muito. Mas eu cheguei a ver algumas imagens de algumas emissoras de fora, algumas fotos. Eu cheguei a receber fotógrafos de fora e jornalistas de fora que vieram fazer isso aqui. E eu desmistifiquei muita coisa. Porque nem tudo é o que eles mostram. Então, tem muita criança que vai ali, quando o barco vai passando, vai remando, ele está brincando e quer pegar alguma coisa. É a fome. Existe a violação? Existe sim. Nesse fato, Clodô, tu vivesse essa época, quando foi essa explosão, tu acha que quando deu esse boom, porque até então era velado, mas deu esse boom para sair para todo o Brasil e para o mundo, não acha que aumentou mais ainda? Porque passaram a vir pessoas, lá é uma terra de prazeres fácil, então vamos para lá. Tu não acha que isso aumentou? Rubinho, não é que a questão aumentou, ela ganhou visibilidade. Isso foi bom ou foi ruim? Mano, eu posso dizer que tenha o prós e contra, porque quando chega essa informação para fora, talvez as autoridades aqui comecem a tomar alguma atitude né, mais enérgica. Veja bem, como você colocou, eu estava dentro. Eu participei do projeto Malungo, pela Secretaria de Direitos Humanos, Pará. Eu, como sou filho de caçador, sei jogar tarrafa, pego minhas piabinhas de vez em quando. Eu fui aqui para o Buiuçu, porque o grande índice entra Buiuçu, Tajapuru, né? Enfim. Você é ali no Amazonas. Sim, né? Aí eu fiz um trabalho, eu tenho um amigo técnico, ajeitei uma câmera aqui, e ali jogando a tarrafa e o trânsito. Eu fiquei assustado quando eu vi a quantidade de embarcações que passam à noite. Eles reduzem a velocidade que é para a pessoa poder entrar na embarcação. E aí eu fiz um trabalho muito grande e depois eu fui para o computador, redigi, eu acho que mais 11 laudas ou mais, né? Peguei uma passagem, fui na Secretaria de Direitos Humanos, disse, bom, aqui eu estou seguro. E lá eu fiz a denúncia, né? Acontece disso, a gente precisa fazer algo, né? É muito complexo essa situação, porque a fome dói. Para quem já passou fome, eu sou de família humilde, e teve um dia ou outro, às vezes a gente batalhou, a gente não passou fome, mas a gente comeu algo, né? Mas isso, graças a Deus, a gente conseguiu contornar. E assim, quando eu fui conselheiro, que eu fui a passar a ver o que é Breves, conhecer a dimensão que é Breves. Breves é muito grande, você sabe disso, você viaja. Inclusive a gente já conversou muito sobre a questão, eu sou um fã teu do teu trabalho, das tuas fotos, e quem sabe futuramente a gente não vai poder estar trabalhando junto, justamente em prol disso, que quando nessa época me despertou a vontade, né, de levantar essa bandeira. E sem medo. Eu fui... Acho que você falou uma coisa, medo. Algumas pessoas, não vou colocar assim, mas eu vejo que muitos nossos políticos ficaram muito omissos. Na época esperaram muito por fora.
Parecia que estavam gostando daquela mídia, daquele momento, aquela mídia em momento, e não souberam aproveitar esse momento para tirar proveito disso. Me entristece muito, Rubenil, esse protagonismo negativo. Eu tenho um projeto, ele estava todo formatado, ele está aqui. Eu saí de breve, fui estudar um pouquinho, né? Passei na Federal, lá estou estudando justamente História, né? É uma disciplina, uma ciência que eu tinha vontade, por breve não ter, né? E agora estou retornando, estou concluindo meu curso. E assim, eu estudo sobre a violência da criança no Brasil, né? Eu acho que até meados do século XVII não se tratava a criança como criança. Se você observar essas pinturas dos séculos passados aí, 16, 17, sempre tu vai ver uma criança chamada de pajem, ela vai estar vestida como adulto. Então era a adultilização da criança. A partir do século 18, 19, né, começou a mudar esse olhar, né, que aí muitos... Essa é a história pesquisada pela doutora Mary Del Priore, que é a top, historiadora top nesse país, voltado para este assunto. Na política café com leite, os grandes barões enviavam seus filhos para a Europa. Como a Europa estava fazendo uma mudança de cultura e fazendo aquela asepsia social, aí assim, eu usava esse termo mesmo, tudo que não prestava lá, manda para o Brasil. Entendeu? Aí chega no Brasil, o que não presta, vai para o norte. Sim, né? Então é a asepsia social. Por que eu falei desses filhos dos barões? Eles foram estudar na Europa, quando eles voltaram, uma outra mente, um ou outro. Não, gente, não é bem assim, a gente tem que olhar, é criança, a gente precisa fazer leis específicas para essas crianças. E aí começou a tomar, né, a pastoral. A pastoral ela foi fundamental nessa luta, sempre. Enfim. Agora você falou uma coisa interessante. Eu vejo hoje muitos militantes, muitas pessoas defendendo de rede social, mas não conhecem, né, cara? Tem que sair. É muito fácil ficar em casa na minha rede lá, postando, coitado disso, mas não vai lá, não vai conhecer. Eu lembro um fato que aconteceu. Eu vi uma equipe de São Paulo da TV Canção Nova, a Renatinha, que é repórter, ela estava aqui. Aí ela falou, Rubens vai acompanhar nós, eu fui acompanhar eles, como eu tinha aquele trabalho, logo na primeira denúncia da violação infantil, eu fiz algumas imagens, algumas matérias que dei para o Dom José Luiz Ascona, então a gente estava fazendo isso. Sim. Então eu era referência de todas as TVs católicas e TVs de fora para levar, eu fui referência, eu fui levar. E eu falei para Renata, no carro, te prepara para viver fortes emoções. Ela falou assim, não, eu estou acostumado com profissional, aqui não existe profissional, aqui é o Marajó. Ela debochou. Não, assim, tudo bem. Fomos numa casa, num certo bairro aqui, e uma criança vem correndo. Uma criança de 6 anos vem correndo, abraça ela. E fala, me leva contigo, deixa ser teu filho. E abraça ela e a Renata, ela, por quê? Porque meu pai não me ama, ele me bate. Eu não comi hoje, me leva contigo, por favor, deixa ser teu filho. Aí ela começou a chorar e olhou pra mim. Ela olhou pra mim e fez assim, né? Eu te avisei. O Marajó tem isso diferente, Clodô. Eu que sou marajoara, as pessoas não entendem. As pessoas, o que tu me vê essa pergunta, o que tu faz em breves ainda? O que tu faz no Marajó? Porque alguém precisa mostrar isso. Sim. Então alguém precisa ver que o nosso povo, ele é um povo muito simples, é um povo muito limpo, é um povo muito branco, é um povo muito... Ele necessita realmente desse carinho, desse amor. Mas às vezes você não entende, porque infelizmente, a maioria das pessoas que pegam poder, até conselheiros, já visam lá na frente uma carreira política. Não visam, vou te falar agora, vou te abrir, ser bem sincero, não visam 100% querer ajudar aquela criança. Tanto é que teve conselheiros que viraram vereadores que esqueceram a causa. É verdade. Entendeu? Isso é verdade. Isso para ti é uma decepção? Foi uma decepção de repente ver que poderia ser feito um trabalho melhor e não conseguiu, você não conseguiu? Me chamam de polêmico em algumas questões quando eu entro nas discussões. Veja bem, a vida de um conselheiro, a lei é específica, ela diz que é 24 horas, tu tem os teus momentos, porque tu tem vida social, tu tem os teus momentos de folga. A sociedade ela não entende isso, entendeu? Quando eu estou de folga, tem 2 dias, quando eu exercia, isso é praxe dentro do regimento interno. Quando eu estou, são 5 conselheiros, quando tem 3 descansando, tem 2 de sobreaviso.
Só que uma vez ou outra um se destaca. No caso, no primeiro mandato, eu me destaquei muito porque eu não negava. Bateu na minha porta, eu lembro, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Sabe o que eu lembro muito de conselheiro aqui? Tu e o Eliezer, eu acho que é assim. Acho que não vou lembrar o nome dele. Um bem conhecido é o Cláudio, né? Cláudio Sardinha. Cláudio Sardinha também. Foi um cara muito, não dizendo que os demais não são atuantes, mas era um cara assim, bem de linha de frente mesmo. Foi o destaque, né, que a gente via. Sim. Tanto é que hoje tu é conhecido como conselheiro Clodô. Sim, até hoje. Fala conselheiro, eu respondo de boa. E até hoje as pessoas te procuram para pedir ajuda? Olha, eu digo que eu faço consultoria até hoje. As pessoas me ligam, eu digo, fala, eu tento acalmar a pessoa quando é um membro da sociedade, quando não, é amigos que me conheceram nas formações, e a gente vai conversando e vai encaixando as coisas. As pessoas ligam, olha, aconteceu disso, onde é que eu vou? Eu disse, tá, vamos primeiro ver qual foi a violação. Porque a criança e o adolescente, eles têm 13 direitos, né, alencado no ECA. Eu vou dar uma aulazinha bem rapidinho aqui para a galera. É assim, o Estatuto da Criança, no seu artigo 4º, né, ele diz que é com absoluta prioridade absoluta, né, preservar o direito da criança. É dever. Essa palavra dever, ela significa responsabilidade. São 3 entidades. Uma criada por Deus, que é a família, a sociedade e o Estado. Então, os direitos garantidos eles estão aqui. Né? O sistema de garantia de direito da criança e do adolescente é como se fosse uma máquina em suas engrenagens. Né? Todas as engrenagens elas têm que estar em absoluta harmonia para que esse produto saia aqui embaixo com absoluta prioridade. A lei é muito bonita. Quem é que quebra o direito da criança e do adolescente? Família, sociedade e Estado. Família, por ação, omissão ou abuso. Sociedade, por ação, omissão. Estado, por ação, omissão. E o próprio ECA está elencado lá no artigo 98, ele diz que será punido o adolescente em razão da sua conduta. Agora voltando para o primeiro, sobre a família, a omissão e abuso da família. Isso dá para te explicar melhor, que eu acho que isso as pessoas vão ficar querendo saber mais. Na questão da família, ainda a cultura paternalista, ela é muito forte, muito presente, né? Muito presente. Eu tenho um professor de educação, de história antiga, que ele diz, eu queria saber qual foi o momento que eles disseram que o homem é o cara, que o cara é a mulher. E eu espero que um dia a mulher domine esse mundo, que ela é mais sensível, digamos assim. Enfim, a nossa cultura paternalista, ela tem pessoas, eu discuto muito nas redes sociais, você vai falar que eu apanhei, pai, nem por isso. Não, peraí, gente. Vamos fazer uma análise aqui. Isso aí é abuso. Imagina eu vou me colocar como exemplo, um homem desse tamanho, de 1,82 m, eu vou pegar uma cinta, eu vou pegar uma sandália, eu vou pegar uma ripa, um cinto, uma corda, uma criança, e vou espancar ela. Isso é educação? A palavra educação é totalmente diferente, isso é violência. Então quando você bate, você está ensinando a bater. Por que a nossa geração, essa geração que está passando, tem dificuldade de olhar no olho da mãe e do pai e dizer eu te amo, a palavra eu te amo, alguma coisa tão fácil? Porque não foi educado assim. Até no momento da porrada, do espancamento, eu estou fazendo isso que é pro teu bem. Onde que porrada é pro bem, gente? Eu sempre falo, o dia que me espancar, tá humilhando ainda. Dia que me provarem que isso é educação, eu mudo o meu nome. Vamos ser bem claros assim. Palmada é diferente de espancar. Perfeito. Corrigir, educar, senta. Eu digo assim que eu preferia pegar umas palmadas na mãe do que um conselho, que daquela que dá o nó, entala. Entendeu? Mas isso funcionou. Eu tenho uma experiência, começa com o meu filho mais velho. Entendeu? Isso funcionou. Aconteceu comigo. Entendeu? Meu filho, que hoje está aniversariando, hoje 17, está completando 26 anos. Ele devia ter seus 4, 5, bateu o pé, eu fui dar umas palmadas nele. A irmã dele veio, não bate no meu irmão, deu uma palmada nela. Ela me abraçou, abraçou como abraçou a repórter. Tu não me ama mais, pai? Aí quebrou, né? Rachou. Mas eu mantive aquilo porque foi educado daquela forma. Dormiram, ninguém almoçou naquele dia. Quando foi 4 horas da tarde, eu sentei e fui conversar. Por quê? Que o papai tinha feito aquilo, o papai não ia fazer mais, agora deixa que eu obedecesse.
E eu prometi para eles ali que eu nunca mais levantaria a mão para eles. É porque agora eu te faço essa pergunta, é engraçado, porque você se torna conselheiro. Aí você vai falar de algo que não deveria fazer, que você já fez no passado. Como é que de repente volta isso? Só uma curiosidade, como é que volta isso? Asepsia mental. Isso me machucou muito, cara. Tu se sentia constrangido em falar logo no início? Como é que foi? Não, na discussão eu falo, como eu tô te falando aqui. Então, assim, que sirva de exemplo para as pessoas analisarem. Entendeu? Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas. Porque assim... Quebrou um copo, compra outro, velho. Entendeu? É porque assim, a decepção amorosa, às vezes, ela provoca uma raiva que uma pessoa sã se transforma num monstro em questão de segundos. Sim. Vamos lá dar um exemplo, um caso. Uma mãe honesta, um pai honesto, que trabalha dia e noite, labuta, rala para o filho estudar e tudo mais. Aí, de repente, descobre que o filho está fazendo algo errado. Como a gente já viu várias vezes na rede social, acaba passando dos limites. Aí assim, eu vejo muito na mídia, o acompanhamento com a criança. E o pai, como é que fica a situação? Então, voltando aqui para a questão paternalista. A gente ainda tem uma cultura de que casou, quem tem que tomar conta da casa é a mulher. Não, essa responsabilidade é dos dois. Eu fui casado, né, nós tivemos 2 filhos. Muitas vezes a mãe viajava e a neném aqui de carro, a menina traía pra vacina. Chegava um monte de mulher que começava a me olhar, né? O pior que eu lembro disso, sabe? Mas tu é pai, tu veio trazer. Justamente, eu sou pai, eu tenho cuidado dos meus filhos. Entendeu? Muitas das vezes me olhava até com um ar de crítica. Não, isso é pra mãe fazer. Não, gente. Eu posso perfeitamente fazer. É isso. Outra coisa, a sociedade hoje, ela é muito preconceituosa, né? Machista. Machista também, né? E o machismo não parte só do lado do homem, parte também do lado da mulher, né? Perfeitamente. Existem muitas mulheres muito mais machistas do que o homem. Mas é uma geração que está indo. Né? E as pessoas muitas das vezes, como eu fui muito na vida, muito adjetivado, né? Procuro adjetivar a pessoa. É isso, aquilo. Eu não ligo muito, entra aqui e sai aqui. Eu não ligo. Se eu fosse ligar, é até interessante isso tu falar, porque é o seguinte, hoje a gente vive uma sociedade incomodada com a vida alheia. Infelizmente, né? Gente, se o fulano ali é um bandista, isso não mexe nada, não interfere nada com a minha vida. Se ele é católico, se ele é protestante, se ele é budista, enfim. Agora uma pergunta que eu te faço, Paulo. As pessoas falam, o conselho tutelar só serve para levar a cara de bandido da delegacia e para tirar parente de vereador, de político que vai lá e paga. Isso existe mesmo? Infelizmente. Só que a lei é o seguinte, o conselho tutelar ele faz manutenção da lei. Entendeu? Como eu falei, com o artigo 4º, quem tem direito de preservar família, sociedade e Estado são os mesmos que violam. Quando ele viola, é que o conselheiro entra. Quando um adolescente entra no conflito com a lei, quem tem que estar na delegacia é pai e mãe. Tu tem que entender o sistema de garantia, como é que ele funciona. O Estado, o que é o Estado? Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciária, Defensoria, Promotoria e Juiz. Família, pai, mãe, avô, tio, família. Sociedade, um todo. Dá uma volta na sociedade, tu vê pessoas vendendo cigarro, o cigarro, bebida. Ela está violando. Vende bilhete de boate. Está violando. Quem deveria coibir isso aí? O Estado. E quem deveria estar lá atrás? Família. Então todos os 3 estão falhando aí. E aí o conselheiro entra, vai tentar orientar. Só que aí é o seguinte, infelizmente, por conta da pobreza, muitas famílias vivem na disfuncionalidade. Entendeu? Ela não tem os seus direitos garantidos. Por consequência, e aí, né? Ela não está no 100%. Aí eu te entro aí. Às vezes não existe conselheiros que são radicais nesse sentido. Vou te contar um fato. Estava eu, numa madrugada, numa festa aqui no Atalaia, era por volta de 4 da manhã, tinha um bombonzeiro, senhor com a esposa vendendo, e 2 crianças, e dormindo. E eu me dou muito bem com criança. Eu comecei a conversar com a criança. Por que vocês estão fazendo aqui? É porque o meu pai tem que vir vender e a minha madrasta vem com ele, não tem que ficar com nós lá em casa. Aí o meu pai tem medo
de deixar a gente lá, de conseguir alguma coisa. O menino tinha 10 anos e o outro tinha 6 anos. 4 da manhã. Eu conversando com ele. Mas tu gosta de vir pra cá? Não, mas infelizmente o papai não tem que deixar a gente. O papai ama muito a gente. Olha pra lá, o papai ama muito a gente. E se ele deixa, Rubinho, ele ia cometer, ele ia violar por omissão. E ele leva. Abandono de incapaz. E ele leva e tá botando o menor em risco. Entendeu? Aí, nesses casos, como agir, cara? O que fazer nesse sentido? Eu fiquei perguntando, poxa, cara, meus filhos têm a mesma idade e estão em casa dormindo. E eu tô aqui trabalhando. Mas o cara não pode. Muitas vezes eu vejo que existe sim um certo exagero de alguns conselheiros que chegam com ignorância, não querem saber a vida da pessoa. Chegam, olha, não pode, é só um não pode. Uhum. Ou seja, não pode, mas a gente vai conversar aqui, porque que eu já vi alguns casos acontecerem em outras cidades. Então, assim, como ajudar esse tipo de pessoa? Olha, é um ciclo vicioso. Isso não acaba descredibilizando o conselheiro? Sim, veja bem. Todos os três estão errados aí. Sociedade, família e Estado. A falta de política pública, de geração de emprego e renda, para que esse pai possa trabalhar de dia, ter uma carteira assinada ou não assinada, que ele possa prover, né, o direito da alimentação, do vestir para essa criança. Como não existe, ele vai para o mercado informal. Entendeu? Seria o correto dele procurar um familiar e deixar essa criança aquecida, alimentada, protegida, né, debaixo de um teto. Mas, infelizmente, ela está sujeita a uma violência ali. Ainda há pouco a gente falou sobre a violência sexual, abuso. O abuso, ele está bem próximo da gente. Ele acontece dentro de casa, ao redor de casa, né, na frente de casa. Enfim, são situações bem complicadas, né? O Estado ele teria que garantir um abrigo? Não seria o caso. É a falta de política pública, de emprego e geração de renda. Entendeu? Para que essa família ela possa. Aí é que eu digo que ela vive na disfuncionalidade, porque a Constituição garante isso, né? Que o Estado possa prover essa política e geração de emprego e renda. Mas o Estado não faz, está violando esse direito da família por consequência da criança. Qual a importância do conselho tutelar para a sociedade hoje? Olha, como eu te falei, quando eu fui conselheiro, eu fui buscar conhecimento, porque eu vi que eu estava meio que perdido ali. O conselho tutelar é um órgão colegiado. Eu cheguei a fazer isso, de tentar resolver sozinho. Não, é colegiado. 2 ou 3, nunca um sozinho. Entendeu? Por essa falta de leitura, por essa falta de buscar conhecimento, o conselho tem que estar ali para tentar garantir que a família, a sociedade e o Estado faça essa proteção integral, absoluta dos direitos da criança. O Conselho Tutelar ele tem por obrigação levar essa demanda para a Câmara Municipal, que ali aqueles que ali estão trabalhando, que foram eleitos pelo povo, possam prover essa política com absoluta prioridade. Quando se fala de criança, esquece tudo. Começa na criança. Depois você vai fazer o que você tem que fazer para o resto da sociedade. É de responsabilidade minha, sua, de todos, prover isso, proteger, né? Dentro do meu projeto o nome é da nossa conta, porque é da minha conta, é da tua conta, é da nossa conta, proteger nossas crianças. Se a gente quer ter uma cidade melhor, com o futuro, e eu cobrei da atual gestão, conversando com ele, que é uma gestão que eu estou acreditando, uma pessoa que a gente teve aí e trabalhou, eu cobrei vamos recuperar as políticas voltadas para criança e para adolescente. Porque infelizmente, eu falo para vocês, nas minhas idas e vindas, né, de Breves para Macapá, por conta do estudo, eu fico triste com algumas situações que eu percebo em Breves. Entendeu? Eu tenho um sobrinho completou 22 anos agora, ele veio comigo. Ele disse: tio, o que tem, uma sexta-feira, 9 anos, o que tem para o jovem aqui? Eu olhei para esse meu filho com tristeza, que eu te digo que, voltado para o teu público, só tem pagode, balneário, cerveja, tabagismo, droga, e aí por consequência vem tudo. Gravidez precoce, DST, etc. Então são coisas que a gente precisa estar combatendo, amigo. A gente precisa estar combatendo. Agora eu vejo assim,
Tu acha que falta apoio da sociedade? A sociedade ela não apoia tanto o conselho como deveria apoiar? Por falta do conhecimento, né? Porque criaram um estigma que conselheiro é protetor de bandidos. Ah, adolescente não vai preso. Vai sim. Só que muda o nome. Não é prisão, né? Ele vai ser recolhido, centro de recuperação e tal. Me falhou a memória agora o nome. Entendeu? Então, eu penso assim que quando cada um fizer o seu papel enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto sociedade, e aqueles que estão naquele momento exercendo um papel de Estado, talvez a gente não vai chegar a 100%. Agora, uma coisa que eu observei nas últimas eleições para conselheiro tutelar, parece que virou vestibular para eleição. O que eu vi de candidatos a prefeitos, a vereadores, investindo em candidatos a conselheiros tutelar. Eu estava numa cidade aqui que parecia que era uma eleição. Eu saí no domingo, desci, era carro, moto, indo buscar nas cartas, deixar... Foi um investimento grande. Aí eu pergunto, para quê? Porque algumas das pessoas que foram eleitas não sabiam, algumas pessoas que foram eleitas não têm um trabalho com criança. E digo mais, vou além. Uma candidata que foi candidata, porque apontado por um candidato, pré-candidato na época, apontado por uma igreja, falou, eu só vou ser candidato porque o meu pastor mandou, não sei nem o que eu tenho que fazer. Aí eu te pergunto, com essas colocações, você foi buscar conhecimento, você também chegou lá, pensava que era uma coisa, de repente viu outra, foi buscar conhecimento. Hoje, existem muitos, vamos ser sinceros, que existem muitos conselheiros mal preparados, que não sabem porque estão ali. Sim. Estão ali já galgando o emprego no futuro para um futuro vereador ou do vereador, ou estão ali apadrinhados. E isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha bastante. O Beninho, atrapalha. Eu sempre, como eu disse, eu me coloco muito a exemplo. Por que eu saí de Breves? Porque eu fui muito atuante lá. Eu cheguei em determinado momento, eu falei para a autoridade, conselheiro, aqui sou eu requisito o vosso serviço. Onde está escrito? No artigo 136 do ECA, vai lá. Conselheiro tutelar requisita de serviço público na área da saúde, da educação, da assistência. Aonde tiver uma criança precisando de uma coisa, conselheiro, não vamos dizer que é poder, ele tem por direito e chegar lá e fazer valer isso. Entendeu? Então, em determinados momentos chegou, não seria diferente comigo. Olha, eu preciso que você... Negativo. Pô, vem lá em casa que tem um problema para resolver. Qual é o problema? Conselho tutelar. É lá na sala do conselho. Aqui você chamou o amigo Clodoaldo ou o conselheiro. Se chamou o conselheiro, é lá. É assim? Sim, senhora. Primeiro que eu não vou de contra a lei para eu estar respondendo depois e você de boa. E isso te fez ganhar inimizade lá dentro? Muita. Eu fui chamado de enjoado. Polêmico. Radical. Sim. Muito bom. Eu tive coisa muito boa lá que eu aprendi muito. Eu fiz muita amizade. Dentro de uma corporação aqui, pelo um comandante, eu não pedi permissão, então não vou falar o nome dele. Mas eu fiz uma amizade e um dia ele me chamou. Disse que eu queria entender qual é o papel nosso aqui. Eu disse, eu posso ir conversar com a galera. Uma colega me disse, tu tem coragem? Não vão me bater. Eles vão falar muita coisa. E eu vou estar lá. E eu fui. Realmente cheguei lá, porrada no conselheiro. Bandido pra cá, eu disse, pois é, meu nobre. Então, eu mudei a dinâmica da palestra. Eu não chegava lá só falar. 2 microfones, um para mim, um para vocês. Eu contei a história do ECA, por que o ECA surgiu, a função no artigo 4º, quando o conselheiro entra, no artigo 98. E agora, senhores, me façam pergunta. Aí me bombardearam. Mas eu fui contornando. E a gente tinha 1 hora, a gente acabou conversando quase 2 horas. Então, quando eu saí de lá, eu passei a respeitar mais ele e eles passaram mais a me respeitar. Entendeu? Como conselheiro, como representante da lei naquele momento ali. Então, tornou-se uma coisa... Isso foi aprendizado para mim também. Você fez algum curso para ser conselheiro antes de se candidatar? Não. Porque eu faço essa pergunta? Eu me lembro que quando eu estava na igreja, eu participava da pastoral da criança. Eu fiz um curso de 1 semana para ser conselheiro, para futuros conselheiros. Sim. Mas eu não tinha a minha intenção, mas era obrigado a ter aí... Era obrigado e também as pessoas de fora que teriam, então eu fui porque eu era obrigado. E eu passei 1 semana lá. Logo no início, eu não sei se a pessoa que palestrou
não foi tão sucinta, ela colocou um poder muito grande no conselheiro, entendeu? O conselheiro tem lá isso, poxa, eu tô achando que tem poder demais para um órgão que não pode tanto. Porque, tipo assim, no papel parece que o conselho tem muito poder, mas na prática não pode muito. Na verdade, é aquilo que eu lhe falei ainda há pouco. Dentro dessa máquina e suas engrenagens, o conselho está aqui no centro. Entendeu? Eles têm que trabalhar em harmonia. O conselho é lá CMDCA, né, que é um órgão também, que vai gerir política pública para o conselho. Entendeu? Então, se não funcionar dessa forma, desaba tudo. Desanda. Né? Não é que o conselheiro tem esse poder. Poder, não. Pare com isso. É colegiado. Aí eu lhe digo que tem muito poder. Em Abaetetuba, prenderam uma juíza, prefeito perdeu o mandato, tudo, porque os 5 conselheiros trabalharam em conjunto. Entendeu? E aí todos tinham bastante conhecimento. Agora, uma coisa que eu fiquei horrorizado, na época eu era diretor da Rádio Santana, quando vocês me procuraram pedindo ajuda, que vocês não tinham água para beber, Sim. vocês não tinham computador, você não tinha papel, não tinha caneta para era isso mesmo. Aí depois eu cheguei, quando eu cheguei lá estava a porta fechada, não entrei, mas sei que nós chegamos a ajudar vocês, mas era tudo isso mesmo. De onde veio, tipo assim, por que chegou a esse ponto? Foi só aqui em Breve ou em todo o Brasil foi assim? Ou todo o Marajó? Tem outros locais que é bem pior, mano. É bem pior. É por conta dessa estigmatização pejorativa, negativa da lei, que as pessoas acabam não dando muito, vamos colocar assim, muito papo pro conselho, digamos assim. Ih, a sociedade não gosta disso aí mesmo, deixa pra lá e tal. Então, naquele momento, como eu estava ali, eu digo, eu não vou mais pedir. Eu vou fazer a sociedade ver como é que está. Entendeu? E aí dá essa visibilidade, quem é que vai gostar? Ninguém vai gostar, pô. Porque sou eu que estou gerindo a política, bora ajeitar. E aí foi justamente quando surgiu a ideia e eu fui, denunciei, levei as demandas, né? Hoje... Que não foi, eu me lembro que não foi bem visto por alguns colegas seus isso. Sim, por quê? Já que o papo é Marajó, porque tinha um rabo preso. Ia chegar lá. Entendeu? Eu não sou hipócrita de dizer aqui que eu não tive ajuda, tive sim. Só que uma vez lá na cadeira, não, meu amigo, aqui é conselheiro tutelar. Ah, não tem. Aqui não existe isso. É porque, sabe o que me horrorizava? É que na mesma época que vocês estavam reclamando de falta de material lá, eu tinha conseguido uns apoios para outra coisa, menos importante, menos relevante. Tipo assim, vamos para o jogo de camisa para a escola, que eu vi, mas é importante, mas tipo assim, já que o conselho é tão importante e não tem o apoio dos órgãos que deveriam ter, aí tem alguma coisa errada aí. Na verdade, existe uma gangorra aí. Na verdade, tá específico lá, a jurisprudência ela é bem clara, é lá dentro de quem é a responsabilidade, que é do município, de gerir toda essa manutenção. Quem paga o salário do conselheiro? Município. E atrasou naquela época também. Quando eu entrei, por incrível que pareça, vocês podem até não acreditar, o salário era R$700. Menos de um salário mínimo. E aí eu fui, briguei, eu fui lá, mostrei, peguei o CONANDA, né, que é o órgão que cadencia toda a parte jurídica, administrativa do conselho, foi juntando tudo, o Nilgento está aqui, olha. E aí eu acho que foi para 1.600 na época, entendeu? Enfim, o que a gente conversou ainda há pouco, tu falou, qualquer um pode ser? A lei diz o seguinte, tu tem que ter 21 anos, idoneidade moral, residir no município. Tá. Aí a galera no município inventou que tu tinha que trabalhar pelo menos 1 ano, 2 anos em algum local envolvendo com criança. Preocupado com isso, a Universidade Federal do Pará, na época da administração do Dr. Salomão Age, né, foi criado a Escola de Conselhos do Pará. Aqui em Breves, acho que o professor Leonildo, mestre Leonildo, estava à frente. Inclusive, na época, nós fizemos um projeto aqui, né, de estudar e entender e identificar quando a criança está sendo violentada, quando ela está sofrendo a violência, né? E depois nós fizemos formações, né? Nós fomos formadores. Aprendi muito e desde essa data aí o meu sonho está guardado aqui. Agora vamos entrar num fato que trabalhar com criança e tudo mais. Você sabe que eu trabalho
Eu sou até hoje voluntário em ONGs que trabalham com pessoas que precisam. E ultimamente faz o quê? Faz uns 4, 5 anos que eu faço parte de uma ONG que ajuda pessoas com deficiência. Não só aqui em Breves, como no Marajó e também em Portel. Vamos lá. Você sabe que existe o autismo hoje. Sim. O autismo hoje. Eu vou relatar um fato. Antes de tudo isso, trabalhava na TV Nazaré ainda, nós íamos fazer uma cobertura no ginásio de esporte, nós estávamos montando as coisas lá da TV, e de repente entra um policial e 2 conselheiros desesperados para querer pegar uma criança. Vamos falar assim no nosso termo, pegar com uma criança, estava com um pedaço de pau, a menina, pega, que ele é perigoso, sai, mano, pega, que ele vai te matar. Ela totalmente desesperada, uma conselheira, não vou lembrar o nome, também não conhecia, e um policial lá, já segurando a arma. E naquele momento, era visível que a criança estava com medo, que aquela criança tinha algum problema mental. Então, assim, hoje naquela época, eu leigo no assunto, eu percebi isso. Hoje, já conhecendo um pouco mais, acho que é necessário sim um conselheiro hoje, que queira ser conselheiro, conhecer um pouco dessas deficiências. Então, tipo assim, não existe menino peralta, não existe menino doido nem louco, não existe louco. Existem pessoas que têm necessidades especiais. Hiperativos, entendeu? Então, se não tivesse conhecimento, como vai poder ajudar? Sim, perfeito. Entendeu? Perfeita a colocação. E também mais outra questão, aproveito o gancho, aqui nós estamos conversando agora aqui, não só o conselheiro, como o professor, e os pais também têm que saber disso aí. Então, eu acho muito interessante isso. Inclusive, existe um cordão, já viu aquele colar verde, né? Sim. Que eu acho muito interessante isso, poucas pessoas sabem disso. Então, há de se conhecer isso, que nem todo criança peralta, nem todo jovem muito peralta é louco, né? Então, nesse sentido, Clodoaldo, tu acha que deveria se cobrar isso? Ó, quer ser candidato a conselheiro, tem que ter isso, tem que apresentar isso? Olha, é um assunto muito interessante que você puxou agora. Dado a atual situação do nosso país, entendeu? O professor hoje, principalmente o pedagogo, ele busca muito esse conhecimento, né? Existe o TDAH, várias siglas para identificar esses seres. E vamos busca esses conhecimentos por conta própria, porque o Estado não ajuda. Sim. Infelizmente. Sim. Nós temos um professor aqui, ali do Grupo Irmão de Ouros, como é o nome dele, eu não me recordo agora. Ele faz um excelente trabalho. Fabrício, desculpa. O Fabrício vem lutando há muito tempo. Eu tenho certeza que tem momentos da vontade de desistir quando eu participo do grupo dele no WhatsApp, né? Que ele até chega lá e desabafa, digamos assim. Eu participava. A falta né, dessa ajuda complica, desmotiva, né? Desmotiva. Nesse sentido aí, como eu estou te falando, a gente vive um momento eu chamo assim, um momento de escuridão no nosso país, onde o professor foi eleito inimigo da nação. Infelizmente, mas isso vai passar, né? E foi retirado, né, direito dessa garotada de estar estudando junto com os demais. Uhum. Né? Então, tipo assim, parece que querem retornar aquele antro de praticamente execução dessa galera, que eram os hospícios, né, do século passado. Essas pessoas eram trancadas lá para a morte. Né? Enfim, mas é um assunto muito mais complexo para a gente estar discutindo aqui. Preocupado com isso, a escola de conselho veio para esse tipo de situação. Fazer a formação e provocar que este ser. Mas ele já está inserido como conselheiro. O que é interessante, eu vi na última eleição aqui, que tinha vários profissionais, tanto educador como assistente social. Mas, por um motivo ou outro, não conseguiram alcançar o pleito. Né? Enfim, não estou aqui querendo criticar os demais que estão lá, porque todos têm suas competências. Né? Enfim, e cada um tem a sua peculiaridade. Se quer ir buscar conhecimento, vá. Se você não quer, você vai ficar parado. Só para completar aqui, Benito, te falar uma coisa. Eu sempre uso uma palavra do ex-senador Cristóvão Buarque. Perguntaram uma vez para ele, senador, o que resolve uma nação? Ele disse: educação. Ministério da Educação e Educação. Ministério da Saúde e Educação. Ministério da Defesa e Educação.
Ministério da Cultura e Educação. Ele foi candidato a presidente, né? Sim. Foi dele que eu falei pra você, eu falar com o João aqui, foi dele que eu tava comentando sobre esse político com meu filho, que é o diretor aqui, falando sobre isso. Olha, no campo de busca de conhecimento, eu peço a Deus que me dê todo dia esse sopro de vida e eu agradeço a Ele por isso, porque nós precisamos provocar os nossos jovens a buscar o conhecimento da nossa cidade. Se tu abordar um jovem hoje de 20 anos, perguntar para ele o que é Breves, ele vai te falar minimamente, né? Porque a gente não discute isso. E tu encontrar um americano que venha visitar aqui, ele te dá até o nome científico das árvores e dos insetos, entendeu? Então a gente precisa provocar essa busca desse conhecimento, né? Isso é... Então, como a gente está falando de buscar conhecimento, me veio essa situação agora. Mas concordo com você plenamente, né? Mas o que está amarrado e o que preconiza lá na jurisprudência, lá na lei, está amarrado. Ou muda, né? Ou muda-se isso, ou vai continuar a mesma coisa. Vai ficar essa base, né? Que alguém vai buscar, que vai apoiar, e aí vai depender deste ser e buscar esse conhecimento, né? Para poder, né, fazer a manutenção devida do que deve ser feito. Agora, Clodoaldo, assim, qual foi a maior dor que tu puder relatar pra gente durante esse período? O conselheiro tutelar, qual foi a tua maior decepção de se sentir incapaz de poder querer fazer algo e não poder? O não funcionamento do sistema de garantia de direito da criança, principalmente no que tange na violência sexual. Essa é a minha bandeira. E tu leva até hoje pra ti. E hoje tua maior alegria dentro do conselho. Tu conseguiu ter com alegria? Ó? Rapaz, alegria dentro de quando eu desenvolvi meu trabalho. Eu gostava de estar junto da criançada. Quando a gente via as coisas acontecerem, a proteção de fato acontecer, a gente se sentia, de certa forma, bem. Tu se sentia acolhido pela sociedade? Ou tu sentia assim, tipo assim, só usado na hora que as pessoas precisavam? Não, vou atrás do conselheiro que ele vai ajudar. Não, eu me senti bem, em certo momento, acolhido, porque as pessoas reconheceram o trabalho. Não, esse é ativo, esse vai, ele encara, ele não tem, enfim. De certa forma, isso me trouxe um certo conforto. Ser reconhecido, pessoas me paravam na rua, Clodoaldo, gostei, é isso aí, é isso que a gente quer. E por ser então ativo, isso te motivava, né? E por ser ativo, tu sofresse muito perseguição dos grandes? Depois que passou. Depois que eu Quando estava lá dentro, terminou. Não, até porque eles não poderiam me atingir lá. Eu tava. Não, eu procurava me blindar através da busca do conhecimento. A pessoa vinha e disse, não, peraí, não é bem assim. Quando eu saí de lá, ele não é mais conselheiro. E aí agora? Entendeu? A questão de emprego, a questão de trabalhar. É isso que eu vou te colocar também, porque tipo assim, tu foi um conselheiro polêmico, que tu ia, falava, a gente vai chegar na parte política também, aí quando tu sai de lá, ficou difícil, assim, tu acha que as portas se fecharam para ti aqui em breve? De certa forma sim, até porque eu militei num partido, né, é sempre aconselhável que você não participe, não milite de nenhum partido, mas eu fui bem ativo, por conta da amizade com o deputado Jordi, com essas pessoas eu acabei me envolvendo, indo do partido deles. E aí acabava, no meu momento de vida social, de lazer, eu sempre volta e meia. E não tinha como escapar desse papo, né, de um papo de política. Enfim, e eu tenho meu posicionamento. Você foi candidato a vereador, não foi? Fui candidato, cara, isso é uma história... Agora a sociedade vai conhecer. Eu fui candidato para salvar minha... Fui candidato para salvar minha filha, caçula, de 3 anos. Assim, a mãe dela, jovem, eu já um jovem senhor aí com 44 anos, ela engravidou, ela teve um descolamento de placenta. E aí um amigo meu em particular, médico, me chamou e disse o risco que ela corria, dela perder a criança e também perder a vida. Então isso me tirou o chão. E aí eu recorri a esses amigos políticos. Infelizmente, naquele momento, eles não conseguiram me ajudar. E nós somos sabedores que os órgãos do Estado sempre tem alguém que está direcionando. E aí eu disse, para onde é que eu vou? E eu recorri
mais uma vez, e foi acolhido, né? Hoje, eu agradeço muito, esse hospital regional está aí, né? Salvou a vida da minha filha, da mãe dela, salvou meu pai já, né? Que infartou, chegou infartando aqui. Se não fosse esse hospital regional, hoje ele não estaria aí vivo. Está lá vivendo a vida dele, a gente sabe por alto, ele comia aquele caça ainda, enfim. Então, essa amizade desse círculo de político, eu consegui, né, trazer um resultado positivo, digamos. Então, minha filha nasceu e, por conta disso, eu fiquei amarrado a um compromisso. Eu não pensava em ser candidato, não queria, e até porque eu não estava preparado naquele momento. Talvez hoje, com a visão, com os estudos que eu tenho, com os doutores dentro de uma universidade, que eles me deram essa abertura, eu bato muito papo. Inclusive o doutor Giovanni participou outro dia Quem Quer 1 Milhão. Aquele homem é mestre. Porque antes de você, a sua mãe foi candidata também, né? É assim, questão familiar. Ela é prima, como eu posso falar... Porque até então a sua família também tem uma história política no breve, né? Na verdade, a gente sempre apoiou. De militar isso. Sim, militar. Enfim, e aí ela foi convidada, mas depois ela desistiu. Entendeu? Ela desistiu. Talvez, por uma ser uma pessoa muito dada, muito conhecida, talvez ela tivesse feito história na política de Breves, né? Então, assim, e como eu comentei logo assim, meus irmãos, a gente tem muita coisa da Alma, a gente puxou muita coisa dela, entendeu? E, como eu te falei, talvez hoje talvez eu me sinta preparado. E você pensa no futuro? A gente está estudando a possibilidade, né? Mas assim, e volta a dizer, a minha bandeira é essa, voltado para criança e para adolescente. A gente precisa, da nossa conta, a gente precisa fazer algo, né? Que lá adiante a gente possa colher frutos. Vamos simplificar isso. Eu tenho 10 crianças aqui. Eu vou pegar essas 5 aqui e eu vou protegê-las de todas as formas, com todos os direitos garantidos. Essa aqui é mais ou menos. Embora ver daqui a 10 anos como é que estão. Essas aqui praticamente 100% estarão formadas com nível superior, né? Constituído de famílias. Essa aqui, provavelmente 10% terá um nível superior. O restante estará casado antes dos 20 anos com 2 ou 3 filhos. Né? Isso parece que é uma cultura em breve, né? Filho é bom, sexo é bom, mas filho é responsabilidade. E poucos têm, né? Infelizmente. Exatamente. Agora sim, Rubenil, dentro dessa família disfuncional, onde existe a gravidez precoce, como é que eu, pai, mãe, que estou na disfuncionalidade, com pouco conhecimento, vou sentar com meu filho para falar sobre isso? Um tanto difícil. Joga a responsabilidade para a escola? Não é o papel da escola. Entendeu? Então a gente precisa voltar a cuidar. Bom, agora já entrando para os pontos finais, sim, pode concluir. A gente precisa voltar a criar essa responsabilidade, esse dever que está aleijado lá. É dever da família, da sociedade, Estado, então a gente precisa fazer isso, né? Como a gente já está chegando nos minutos finais, de falar uma coisa. Numa dessas formações, conhecer a irmã Dorothy, isso me move. É nisso que eu penso futuramente, se eu lançar a sociedade, que ela me julgue, que ela faça isso. Conhecer a irmã Dorothy, quando eu contei a história aqui do Marajó, ela veio, ela colocou a mão no meu peito, ela disse mesmo assim: meu filho, vocês vivem e moram em cima de tanta riqueza e muitos de vocês dormem com fome. Então, quando tu andar para o interior, tu olha para o rio e olha para a mata, nós somos... A frase, nós somos ricos por natureza, é nossa. Você me tocou num assunto que me incomoda muito. É nossa, mano. Muito. Entendeu? Me incomoda muito isso, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem uma terra fértil. Fértil. Aí, outro dia... Povo trabalhador. Vou ficar em silêncio, que às vezes o povo espera demais de político. Eu acho que é esse um dos maiores problemas do Marajó hoje, é o povo esperar demais de político. Entendeu? Querer ganhar a cesta básica. O dia que o Marajó descobrir que ele tem que quebrar essa cultura. Entendeu? Então eu tenho feito isso quando eu vou pro interior, eu tenho falado muito, gente, não espere por política, é você que faz a hora acontecer. Entendeu? Então precisamos mudar isso. Mas assim, planos para o futuro. O que Clodô aí, o professor Clodô de História pensa para o futuro?
o acadêmico, historiador. Eu sei que você tem projetos maravilhosos que já falando. Vamos falar um pouquinho desses projetos aí. Mano, não fale muito para não roubarem. Sim. Um deles eu vou dar visibilidade a esse protagonismo negativo, que ele se transforma de uma forma positiva. Ou a gente começa a fazer alguma coisa agora, ou então a gente já vai ver muita história triste ainda. Então, como tu falou, eu não posso entrar muito nesse assunto para não roubar a ideia. Entendeu? Então, a minha bandeira sempre foi, sempre será voltada para criança e para adolescente. Né? Eu estou em Breves novamente. Igor, está em Macapá? Não, eu estou em Breves. Eu estava estudando, eu ia ficar nesse traslado entre Breves e Macapá, até porque a mamãe mora aqui, né? E agora aí a gente vai estar trabalhando, né? Vamos trabalhar e vamos colocar esse projeto meu, que um dia a gente vai formatar, quem sabe não vai ter umas fotos suas lá, entendeu? Eu quero escrever sobre isso, falar sobre isso, dar visibilidade, né, para que a gente possa, eu vou buscando todo esse conhecimento que eu adquiri no decorrer aí, né, eu quero trabalhar com todos os órgãos que trabalham com criança, com a família e com a sociedade. Olha, a sociedade é isso aqui, né? Essa criança está passando por isso, então você tem o dever, né, é da nossa conta identificar e proteger. Entendeu? É filho do... Não, é uma criança. Então vamos voltar a olhar para a criança como criança, embora cuidar dos nossos jovens. Porque infelizmente o que tem de oferecimento hoje para os nossos jovens, eu não vejo um futuro tão legal. Né? Então, eu vou te contar assim, meus filhos eles não são perfeitos, mas para mim são os melhores. A gente tem uma cultura em casa de ouvir boa música. Nossa, isso é muito... os meus filhos sabem de política melhor do que eu. Eu acho bonito eles discutindo, às vezes, se a gente está discutindo as coisas, eu acho bonita a maneira que eles falam. Eu busco que eles falem bem, entendeu? Então, chegando nesse ponto, eu vejo assim, meu filho, número 3, eu passei 2 anos fora de Breves recentemente, e uma coisa que fechou, vou lá em Portel, né? Tem um artista que eu admiro muito, que é o Coló, ele é um artista plástico muito bom. Aí eu levei meu filho para dar uma volta para conhecer as praias, né? Aí a primeira coisa que ele se encantou foi assim, nossa pai, olha, tem um ateliê aqui. Mas tá fechado. Caraca, como é que tem um ateliê aqui, tá fechado? Eu mostrei as fotos, eu cheguei a mostrar as fotos. Ele falou, cara, esse cara é muito bom. Tá entendendo? Então assim, quando ele voltou, ele falou pra avó dele, fez essas coisas. Não, a cidade é bonita, mas não tem nada pra gente fazer. Aí tem um anfiteatro e tudo mais. É a mesma coisa assim. Então hoje eu vejo que nem todo jovem gosta de balada. Sim. Entendeu? No nosso tempo era uma questão, mas hoje em dia, muitos jovens querem sair para ler poesia, para ver o pôr do sol. Sarau, né? Uma coisa que eu senti muita saudade quando eu estava na TV Nazaré, que eu levantava essa bandeira, era isso. Quando eu criei aquele programa Semente Marajoara e trouxe o seu Demetrios, que era uma pessoa que eu quero... Vamos conversar ainda com ele ainda. Tem bagagem para... Então, era isso que eu queria, entendeu? Aguçar, mostrar que nós temos talento. E eu te falo que eu passei uma vergonha com o grupo Luz Arte, eu acho. Não vou lembrar o nome do grupo agora aqui. Teatro Luz Arte. Eu acho que era isso aí. E tipo assim, os caras ganharam um prêmio estadual, velho. Sim. Ganharam um prêmio estadual como melhor peça teatral do estado do Pará. E nós não sabíamos Foi disso. Aluno do Luz Arte. Entendeu? Fizemos um trabalho muito, muito bonito lá no Gerson Pérez. Eu, Marcelo, Bruno. Eu sempre conto essa história que lá nós cuidamos de uma faixa de, entre criança e adolescente, 160, 170 crianças que não se perderam, digamos assim. Hoje tem formados, são pais de família, outros ainda estão estudando, aqueles que eram crianças, né? Outro dia eu falei com uma que a gente chamava de borboletinha. Eu disse, olha, tu não é mais uma borboletinha, tu é uma fada, né? Nengaí, você acabou, né? Sim, sim. Tem os grupos de dança. Você chegou a participar desses grupos, né? Na verdade, no início eu cheguei a ir lá no Miguel Vittar falar com a irmã. Era o Cláudio que dançava, né? Falar com a irmã Nazaré, mas não, nenhum. Lembra, assim, aí isso ficou pra galera lá, mas eu... É porque assim, comecei a trabalhar com 15 anos, entendeu? Carteira assinada, Madenorte. Isso me tirou muita coisa, entendeu? Então é por isso que eu digo, vamos, enquanto a gente puder dar o suporte pro filho, tá no ECA também, que é direito dele se profissionalizar, né? Mas o dever do sustento é da família. Deixar o filho estudar, porque hoje, o que não pode tirar de tu é o teu conhecimento. Isso jamais vão tirar de ti, entendeu? E tem uma frase que diz assim, que o sol brilha para todos, mas a sombra é do mais preparado, entendeu? É verdade, infelizmente. Clodô, cara, foi massa o papo aqui, espero que a gente possa ter
falar de tudo, se ficou alguma coisa, a gente possa voltar a conversar mais sobre isso aí, e que a gente possa nos encontrar nesses projetos aí pelo Marajó. De primeira mão estou falando que em breve vou estar deixando breves para participar de um projeto na capital, vou estar produzindo, vou ser o diretor de imagem. Cara, para mim é uma emoção de um documentário na capital, onde estão os melhores. Sim. Então, ser convidado com o Marajoara e, tipo assim, é da minha área, parte cultural, entendeu? Certo. Então, eu não posso abrir muito, porque Sim. o contrato não me permite, Sim. a empresa que está me levando também não me permite. Então, assim, nesse período que eu estou aqui por breve, esperando passar todo esse problema de pandemia, estou aproveitando para botar esse projeto que eu estava há muito tempo, de que é o Papo de Marajoara. Certo. Entendeu? E em breve também vou estar voltando para o interior para fazer mais uma expedição ao Marajó, agora com roteiro, com um roteiro de viagem e tudo. Espero poder contar assim, com a tua ajuda, a gente estar junto novamente, cara. Nós estamos aqui. Como diz o Caboclo Sumano, eu te desejo boa sorte. Uhum. Tu galgou tudo isso para chegar nesse momento. Engraçado que tu falou uma coisa interessante. Quando eu saí da rádio da TV, uma coisa que me preocupava, vou sair daqui, vou perder visibilidade. Por incrível que pareça, depois que eu saí da rádio da TV, eu ganhei muito mais visibilidade. O Marajó passou a conhecer meu trabalho e algumas pessoas do Brasil. Então, graças a vocês. Então, assim, hoje, mais uma vez, essa primeira parte do Papo Marajoara são com pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E você foi um cara que acreditou no meu trabalho, sempre me deu oportunidade, sempre me deu algumas exclusivas. Então, eu quero agradecer também de coração por ter me recebido hoje e ter esse papo aberto aqui com a gente. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado também pela oportunidade, ter contado um pouquinho aí da minha passagem como conselheiro, como brevense. Estou aqui, a gente ama essa cidade e vamos tentar buscar todos juntos um futuro melhor para Breves. Porque nossa cidade é grande, é bonita, a gente tem que cuidar melhor, a gente tem que se educar melhor. Não joga lixo no bueiro, guarda o teu lixo. A gente precisa forçar um pouquinho mais, falar de educação ambiental, entendeu? Porque se faz necessário. A nossa cidade foi permeabilizada aí com concreto e não se plantou uma árvore. Enfim, mas eu deixo aqui essa minha crítica. Eu vou mais além, aproveitando também, pare de jogar muito lixo na rede social também, que ninguém merece. Não, mas aí a gente tem a vantagem que eu posso excluir, né? Excluir essas amizades tóxicas, vamos dizer assim. Meu irmão, muito obrigado. O café tá na mesa, a pupunha tá aqui, o marido tá aqui. Gente, pra vocês, galera. Tchau, a gente vai. Tchau. Se ocupar agora. Obrigado, valeu. Valeu, grande abraço. Eu sou muito mais que um fruto, sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor